Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós para mais um City Esporte, o programa que você acompanha ao vivo não, com exclusividade sempre na terça-feira, 7 da noite. Você tem um programa inédito, terça, 7 da noite. Depois, você sabe, a gente repete a entrevista ao longo da programação. Toda terça, 7 da noite, um entrevistado aqui exclusivo para você acompanhar no City Esporte. Da City TV, canal 525 da Claro, você nos vê. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube City Brasil. E ainda você pode baixar o nosso aplicativo, que é o City TV, e aí você pode nos ver, nos acompanhar em tempo real pelo aplicativo da nossa TV. TV que tem uma programação legal, uma programação com muita entrevista, com muito programa, é bacana para você ir se acostumando. City TV, a sua nova opção de TV no Vale do Paraíba. Bom, e aqui no esporte comigo, você sabe, toda terça a gente conversa com um grande personagem, uma grande figura do esporte da região, do Brasil, pessoas que têm história para contar, pessoas que estão na ativa, pessoas que já viveram o esporte e que estão aqui para contar um pouco da sua experiência, falar também do seu trabalho. E hoje tenho a honra, o prazer de receber aqui um ex-jogador, um ex-técnico de futebol da região. Vou falar o nome dele, você não vai saber muito quem é. Se for mais velho igual eu assim, pode imaginar, né? Que é o Adolfo José Lima Neves. Mas não teve um jogador chamado Adolfo no futebol do Brasil, que eu estou lembrado, mas você tira o Adolfo e põe o Fito Neves. O Fito Neves, este tem história para contar, surgiu no Santos, foi craque no Santos, no Coritiba, foi no Bahia, foi ídolo, campeoníssimo, e depois também foi técnico, lembro do Fito, técnico do Vitória, vice-campeão brasileiro de 93, quando o Palmeiras saiu daquela fila de 20 anos que não ganhava campeonato brasileiro, foi contra o Vitória em 2 jogos sensacionais. Fito que dirigiu outros times, campeão no Santa Cruz, e tudo isso é ele que vai contar aqui para nós a experiência, o trabalho dele, da época, gente, que para jogar como o Fito jogou no Santos, cara, tinha que ser bom, viu? Porque hoje é muito mais fácil jogar. Naquele tempo tinha que ser bom. E o Fito Neves, eu vi jogar, era bom de bola. Fito, obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo aqui, tudo bem? Como é que vai? A satisfação é nossa e parabenizá-lo pelo programa, dos seus conhecimentos que eu aprendi a admirar. Muito obrigado. Tanto na rádio, né, como aqui no City Sport. Eu sei que você é uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre futebol, e por isso eu tive o maior prazer de vir aqui para conversar, coisa que é difícil, porque eu acho que depois que eu parei de trabalhar com futebol, acho que é a primeira ou segunda vez que eu estou voltando a falar de futebol. Fico legal em tê-lo tirado da toca, então, e trazido. Você mora em Tremembé? Hoje eu moro em Tremembé. E é natural de Taubaté? Eu nasci em Taubaté, mas a minha vida toda, meus pais, né? Sempre nós moramos em Tremembé. Então, é uma cidade muito, muito tranquila, muito calma, né? Bem próxima aqui de São José dos Campos. Então, depois desse barulho todo, aí, trabalhando mais de 50 anos no futebol brasileiro, é melhor a gente procurar um cantinho para descansar. O Falcão, Paulo Roberto Falcão, falou uma vez, comentarista, então, que ele era da Rede Globo, né? Ele falou que o jogador morre 2 vezes. Vai morrer como todo mundo, né? Um dia. Mas quando ele se aposenta, ele morre porque ele não consegue ficar fora do futebol, sente saudade da concentração, dos treinos. Como é que foi para você? Para mim eu também senti bastante, mas eu já vinha me preparando, né? Eu já tinha feito minha faculdade, depois eu já tinha alguns projetos para me reiniciar em outra área. Eu devo isso muito ao professor Aimoré Moreira, né? Que tinha um apelido de Biscoito. O Biscoito. Ele me puxou e foi treinador meu no Curitiba, depois foi treinador meu no Bahia. No Bahia. Então eu iniciei o trabalho com ele na seleção baiana, né? De juniores. E ele onde revelou, onde ele dirigiu um time, já estava em final de carreira, numa colônia espanhola, que era o time do Galícia. Galícia. Migração lá em Salvador.
E ele não tinha o tempo para treinar a seleção, né? Então, através da individualidade dos jogadores que eu passei para ele acompanhou alguns treinos, a gente transportou para essa equipe trabalhar taticamente e no final de semana ele assumia no Campeonato Brasileiro. E nessa época que foi que apareceu assim com mais destaque, foi o Bebeto. Depois chegou na seleção brasileira, ele tem uma parcela fundamental na convocação do Bebeto para a seleção brasileira de juniores, e foi um dos caras que indicou também para ir para o Flamengo na época. E o Aimoré foi um cara que te incentivou aí também, quando estava dizendo dele, te ensinou muita coisa e falava alguma coisa para você, Fito, quando parar tem que estar preparado. É vocês que têm que querer parar, não é o clube parar com vocês, né? Mas de uma certa forma pararam com muita gente. Comigo, com o Luxemburgo, com o Joel Santana, Filipão, porque esses treinadores, o Geninho, esses treinadores, tudo da minha época nós jogávamos. Você participa daquela reunião? Nós jogávamos contra. Daquela reunião dos técnicos? Nunca fui. Lá no Rio? Sempre fui convidado, mas nunca fui. Eu sei que não ia dar nada. É só para conversar, tomar cerveja. Não tinha uma posição firme dos treinadores, entendeu? Para fazer uma classe mesmo fazendo valer. Então, uma classe muito fraca nesse aspecto. Então, eu achei melhor, como o Renato falou, Renato Gaúcho falou, melhor ir para a praia jogar futebol, que lá não vou aprender nada mesmo. E foi nisso, quer dizer, foi muito... Com o Aimoré eu aprendi muita coisa. Porque até uma vez conversando com o Rei, né, com o Pelé, aí eu perguntando para ele, garoto ainda, 17 anos mais ou menos, eu perguntei para ele quem tinha sido o melhor treinador que ele tinha trabalhado. Ele falou que foi o Aimoré Moreira. Foi técnico também na seleção. Nunca mais esqueci disso. Depois eu pude comprovar realmente que ele é muito capacitado. Porque ninguém é campeão do mundo por acaso, né? É só perguntar para o Ancelotti aí como é que ele já está sofrendo aí. E o Aimoré foi técnico do Taubaté e dividia com a seleção brasileira naquele período de 62. E foi goleiro da seleção brasileira. Foi goleiro da seleção brasileira na Copa de 38, eu acho que ele era o goleiro. Eu tinha um carinho muito grande pro Taubaté, porque a filha dele nasceu em Tremembé, a esposa dele, acho que é a dona Regina, é de Taubaté, e ele morava ali entre Taubaté e Tremembé, na Estrada Velha, tinha uma chácara ali e tal. E a família dele foram profissionais excelentes, né? Porque a família era 4 irmãos. O Aimoré Moreira, que tinha bicampeão do mundo, seu Zezé Moreira, outra sumidade, que eu fui atleta dele por 3 vezes. Que era o mais velho, né? O Zezé era o mais velho. Né? E tinha o Ayrton Moreira, que fez o Cruzeiro aparecer no futebol, com o Dirceu Lopes. Nos anos 60 e depois o Zezé, que foi campeão da Libertadores. Natal Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. E a defesa era Raul, Pedro Paulo, Darcy, acho que não era o Moraes ainda, o Vanderlei de lateral esquerdo, Piazza de volante, né? Aquele time que bateu... O Daí era... Não, o Cruzeiro. Cruzeiro ganhou 6-2 do Santos. 6-2, Agora... E tinha o... Raul, que era o goleiro. Você está falando da família do Aimoré. O Aimoré, o Zezé, o Ayrton, e tinha mais um ainda. Tinha um que morava nos Estados Unidos, que era maestro. Tá. Não era do futebol? Não era, já tinha 3, já estava bom demais. 4. Deixa eu saber uma coisa, então. Você falou do Pelé, eu falei, nossa, o Fito foi para o Santos, levado pelo Zito, viu você aqui e tal, com quantos anos? 16, 17, por aí? Não, tinha 15 para 16 anos, porque tínhamos um campeonato amador do estado de São Paulo, e em Tremembé tinha um clube amador chamado Bandeirantes, Atlético Clube, e nós fomos ganhando todo mundo. Ganhamos Taubaté, ganhamos aqui, ganhamos... E a imprensa escolheu, né? Eu e mais 2 jogadores, que foram os principais jogadores da competição. Aí me formularam um convite através do advogado que tinha Taubaté, chamado Totti. Foi na minha casa, falou com meu pai e tal. Aí meu pai falou, vai dar um passeio e tal, ver que você gosta, não gosta e tal. Aí, por esse destino, né? Eu fui e no primeiro treino eu tive precisado fazer 2 gols no treino. Eu, como era canhoto, meia... O treino da base, eu já estava treinando com o jogador que fazia um teste. Fazia contra teste. Os juniores, né? Chegava um monte, né? Todo dia chegava. Cláudio Adão, Ailton Lira, depois mandava embora. Nossa, muita gente. Então,
eu tive a felicidade nesse treinamento de fazer 2 gols. Fiquei mais uns 10 dias e tal. Aí já chamaram meu pai e tal para ficar por lá. Mas depois de 3 meses eu já estreiei no time do Santos contra o Hamburgo Hamburgo da Alemanha? Da Itália. Ah, time da Itália? Hamburgo da Itália. No Canadá. Porque se os caras reclamam de grama sintética hoje, naquela época eu joguei o primeiro jogo mesmo. Era com grama sintética? E já tomei uma bronca no jogo até. Eu nunca mais esqueci. De quem? Do Rei mesmo. Porque estava um escanteio a nosso favor, contra a gente, ela estava ganhando 2-0. E na época era só 5 no banco, né? Então, aí o Mauro Ramos de Oliveira era o treinador, que foi bicampeão do mundo, que era o técnico. Aí mandou aquecer, que o Santos pegava essa garotada de 16 para 17 anos e levava para fora, longe da torcida, para ver se tinha personalidade para jogar. E colocava nesses jogos assim mais difíceis, né? E eu estava aquecendo, por sorte minha, os caras bateram no escanteio lá, fizeram um gol, 2-1. Aí virou mais fumaça ainda, né? Porque estava 2-0, estava tudo tranquilo. Era 2-1. Aí passou o jogo, aí teve outro escanteio. E eu ficava no rebote defensivo, que eu não tinha tanta altura para ir para a área, né? Aí quando deu o rebote, eu dominei, olhando para frente, mas às vezes de tocar, empurrar lá com essa bola um pouco mais na frente, o ataque, eu fui jogar curto, o cara roubou, entrou, chutou, deu no pau. Aí o negão, que já não reclamava de ninguém, né? Já começou a xingar e tal. Mas aí eu tinha orientação do seu Formiga, que foi jogador do Palmeiras, Chico Formiga. Se xingar, meu, você não baixa a cabeça. Você tem que procurar responder e tal, seja quem for. Aí chegou no vestiário, foi pedir desculpa para ele, que eu tinha xingado. Falei, não, eu gostei da sua personalidade, pode xingar, pode ficar à vontade. Então, o pessoal falava isso do Pelé, que nem treino ele gostava de perder, um amistoso assim, então ele já ficava bravo já. Não gostava, ele... 2 toques tinha sempre na véspera, né? Ele gostava muito de ir pro gol. Tá. E no gol ele pegava, viu? Ele jogou, né, no Santos, contra o Grêmio. Ele pegava muito no gol. E como era... Pô, você teve a honra de jogar, dividir o time com esse cidadão maior, esportista brasileiro, talvez do mundo, né? O Pelé. E você falou disso aí, que ele jogava e tal. E no dia a dia lá, como é que era? Olha, ele me ajudou muito. Ele é o cara que tinha mais humildade no grupo, era ele. Se alguém reclamasse do treinamento, ele ia sempre na frente, né? Ele reclamasse lá atrás, uns caras que normalmente não gostavam de fazer muito trabalho físico. Aí ele falava assim, olha, aqui só está aqui quem precisa, não precisar vai embora. Pede para ir embora. Essas coisas assim, sabe? Ele levava muito a sério, até porque o pai dele acompanhava diariamente o trabalho. Seu Dondinho ficava junto? Diariamente. Então, levava, depois ia embora com ele e tal. E no Santos tinha aquelas feras, né? Ramos Delgado, Gilmar, Clodoaldo. O Zito ainda estava jogando quando você chegou? O Zito já tinha parado. O Pepe estava jogando. O Pepe já peguei. Jogando. Bengal, viu? Dorval, Coutinho também, que dava muito bem com ele. O Edu estava surgindo, né? O Edu, o Douglas estava surgindo, Edu. Negreiros, o Meia. O Picolé, Léo Oliveira, o Nenê, essa garotada que subiu. O Santos revelava o jogador a todo momento. Então, assim, né? depois do Totti ser advogado, que indicou a gente para lá, o Ivan, que jogou no Taubaté, toda vez que eu vinha para Taubaté, ele sempre me aconselhava, né? Alguma coisa que eu precisava e tal. Mas lá eu tive um suporte muito grande no Santos. Você morou onde lá? Toda a garotada, né? Você morava onde lá? Morava dentro da vila. Dentro da vila mesmo? Porque a concentração do Santos na época era dentro da vila. E a dona Maria que tomava conta. Morava eu, Clodoaldo, Cláudio Adão quando chegou, Ailton Lira quando chegou, Aguinaldo, depois treinador do goleiro do Corinthians, Almiro, Osni, sou do molecada. E ela que acordava a gente com o sino, era um corredor enorme. Ela que fazia comida, ela que servia a gente. E tinha uma fila para comer de concentração, podia ser o Pelé qualquer um.
Ficava sentada na mesa, ficava na fila, aí vinha com o prato, ela que servia a comida, com um fogãozinho, 2 bocas. E esse time já foi bicampeão do mundo. Então esses caras jogavam muito mesmo. Hoje jogavam. Porque hoje tem tudo e essa dificuldade aí. O Pelé fez 1.280 e tantos gols na vida, né? Num tempo em que, cortando assim, o Paulo Davoli, que você jogou também com ele, falecido já, aqui em São José, um dia eu entrevistando o Paulo Davoli, ele levou uma camisa que o Pelé deu para ele de um jogo de 72, Santos e Portuguesa, e que estava tudo suja, porque estava chovendo e tal. Daí o pai do Paulo Davoli disse, ô filho, traz a camisa do Pelé para mim. Tá? Aí ele pediu o Pelé, vou levar sua camisa para meu pai, pode levar. E o Paulo guardou a camisa, né? E a camisa era pesada, era de malha pesada, não é igual hoje que a camisa não pesa nada. E a chuteira de prego, e as pancadas, e o campo de buraco, e a bola de capotão. E o Negão fez quase 2.000 gols. Imagina ele jogando hoje, ia fazer uns 5.000 gols. O homem era totalmente fora da curva, o Fito? Se no campo ruim, sem ter uma assistência deficiente que tinha para o jogador antigamente, como citei para você. Hoje você tem toda a estrutura. Nossa, a Dona Maria, que era a principal, ela que fazia comida, fogão de 2 bocas. Hoje eu tenho até a foto para te mostrar até. E ele ficava na fila. E normalmente? Ele levava o prato, fazia tudo e tal. E não tinha, se ele jogasse não tinha hoje, recurso na época. Ele era extraordinário, o físico dele. Nossa, a qualidade dele ia melhorar muito, né? Porque o jogador hoje tem toda a estrutura possível, os campos são ótimos, né? Para se jogar. Então, e naquele tempo a zagueirada batia nele, dava no joelho, então ele não tinha cartão, não tinha expulsão, não tinha nada. Né? Mas se ele não quebra uns 4, ele não terminava a carreira dele. Porque ele teve... Ele aprendeu a ser maldoso, como dizem. Porque tinha que se defender. Demais, Um ia para esfolar, o outro vinha para acabar de arrebentar. Então ele tinha que ter alguma defesa. Quando o cara era direito, correto, jogava leal, ele jogava também. Mas o Procópio foi um deles, né? Quebrou a perna no jogo contra o Cruzeiro. O Vitor, o zagueiro de São Paulo, foi outro. Vitor. E tem 2 gringos. Ele só não quebrou aquele do Uruguai porque ele... Na Copa? Na Copa, que... 70. Que ele deu a cotovelada, porque ele sabia dar, né? Ele falava, bom, o momento seu é quando a bola está em movimento, falar para o defensor. Só que quando a bola parar, tiver um escanteio, você vai ter que olhar para a bola e eu vou olhar para a tua cara. Aí vai ser a diferença, aí vai ser a minha vez. Então o jogador ficava... Pensava, quando todo mundo chegava para querer acabar com a carreira dele, o que aconteceu? Ele começou a impor respeito, né? Teve esse tipo de... Ele tinha que se defender. Na Copa de 66 contra Portugal, arrebentaram, tanto bater, né? Tiraram ele do jogo. Bateram demais. Mas quando nós íamos fazer esse jogo contra time italiano, eu fui nesses 3 jogos contra o Hamburgo da Itália. Nós jogamos em New Jersey, onde vai próximo ali de Nova York, né? Fomos em Toronto e Vancouver, no Canadá. Poxa, os caras, depois da Copa de 70 foi isso. Então, eles fizeram, o empresário contratou o Santos com um time italiano para fazer revanche da perda Copa, do título da Itália e Brasil. Da Itália de seleção. Então, quando entrava dentro do campo, eu mesmo perdi 2 dentes. É mesmo? Tomou soco mesmo? Tomei. Os caras não admitiam perder. Não admitia. Queria... Eles queriam ganhar de qualquer... No hotel, tudo bem. Vocês ficavam no mesmo hotel, os 2 times? Nós ficávamos andados bem diferente, né? Tá. Por causa do Pelé. Andaram todos Santos e tal. Mas quando encontrava, tudo bem. Mas quando entrava no campo, virava guerra. Mudava. Você ficou no Santos jogando com o time titular, o quê? Uns 2 anos? Eu fiquei de 68 a início de 72. 72 eu fui para o Curitiba. Quase 4 anos. Que tinha um filial do Santos, que era o Curitiba. O Evangelino, o chinês, era de Santos, madeireiro. Evangelino Costa Neves. Costa Neves. Era a figura mais importante do Curitiba. Do Curitiba, né? Com ele, o Curitiba passou de ser um time local a nacional extraordinário. E ele fazia esse trabalho com o Santos. E antes de mim, em 71, o Negreiro foi. Negreiros? Com o Picolé. E eu fui em 72 para substituir o Negreiro.
que eu jogava na mesma posição que o Negreiro. Então foi... Aí o Santos contratou o João Mendes. Aí o Santos liberou o Orlando, liberou o Berdan para ir para lá. Ah, tá. Sabe? E o Hermes, que ficou muito tempo no futebol paranaense. Então o Curitiba foi se afirmando, foi a época de ouro do Curitiba, foi 72, depois 73. Meu passe estava estipulado, não estava estipulado. E assim eu estava acertando com o Bahia para ir, 73. Mas falando do Curitiba, vocês foram campeões paranaenses, bicampeão lá. Bicampeão paranaense, fita azul na Europa. O fita azul, para quem não sabe, a fita azul, né, que era dado pelo jornal Gazeta Esportiva, era para o time brasileiro que ia para a Europa e não perdia. Porque todo ano iam vários. Tinha que voltar invicto. Nós jogamos 14 jogos, todos contra o ano iam vários a times Turquia, viajando. contra o Palmeiras em Istambul, né? Contra a Portuguesa Esporte também estava lá nesse torneio. Depois jogamos seleção de Marrocos, Gana, mais depois os times africanos assim. E na volta jogava com o time europeu, para pegar o caminho de volta, né? Ficava quase um mês lá fora, né? E fomos quinto no Brasileiro, né? Foi a época em que o Curitiba, futebol paranaense, deu uma subida. Ficou mais reconhecido. Foi, aí apareceu de vez mesmo. Quem era o técnico desse time do Curitiba? Foi o Aimoré, depois o Elmo de Padua Lima, depois o Lanzoninho que terminou. O Elmo de Padua Lima, que é o Tim, que foi técnico de São Zé rapidamente aqui em 81, aí saiu daqui para dirigir a seleção do Peru. Foi dirigir o Peru na Copa do Mundo de 82. Conhecia muito de futebol. Muito, foi, né? Foi um grande jogador, né? Foi. Futebol brasileiro. Nós não vimos jogar, né? Mas nos anos 40 o pessoal dizia que o Tim não errava um passe. Né? Eu li as matérias e tal, que era um espetáculo, era um jogador. E o ídolo do Pelé era o Zizinho, né? O Zizinho do Vasco, o Zizinho do São Paulo, que veio para São Paulo depois mais velho, jogando seleção. E esse time do Curitiba é um time também que o torcedor mais antigo vai lembrar de Jairão no gol, que depois veio para o Corinthians, o Hermes, o Berdan. Não, do meu tempo, era Jairo, Hermes, Pescuma, que veio para a Portuguesa. Cláudio e o Nilo. O Nilo era baixinho, né? Lateral esquerdo, assim. O Guran, chamado de Guran. Era Dré, o argentino, Leocádio, eu e Disseu. O Flash, que jogou no Grêmio. Flash jogou no Grêmio, Guarani. E o Zé Roberto. Esse era o time. Tinha o Batiá, Paquito, o Disseu Krieg, que foi o maior jogador do futebol paranaense. Né? Já tinha tido uma lesão muito grave. E naquele tempo, uma lesão grave, uma contusão brava, praticamente afastava o jogador do futebol, dependendo do que for, porque a ciência, a medicina estava muito atrás. Hoje, o jogador se machuca grave e um mês ele volta a jogar. Você teve problema também? Para você ter uma ideia, eu rompi o ligamento cruzado com a entrada desleal num campeonato baiano. E eu rompi o ligamento cruzado. E eu estava vendido já para a Universidade de Guadalajara na época. E que o Bahia não tinha pago o Santos. Aí o Sérgio Oref, que era o vice-presidente, me vendeu para o México. Eu tinha time excursionado no México também. Fomos jogar contra o Jalisco, Monterrey. Eu joguei alguns jogos. E para o Santos não receber do Bahia, eu fui indicado. Mas eu rompi o ligamento cruzado, tive que operar. Isso foi em A cirurgia foi 5 horas e meia. Que ano foi? 77. 5 horas e meia. Você operou lá mesmo em Salvador? Operei. Com a equipe do Luiz Carlos Menezes, que era da equipe aqui de São Paulo, do Yamatuzzi. E foi a primeira cirurgia assim, na América do Sul que começou a fazer umas técnicas novas para a nível de reabilitação cirúrgica. Porque não tinha grande recurso, como você bem falou, né? E eu, graças a Deus, eu tive que reduzir um pouco a parte ligamentar, né? Que era o cruzado. Foi o joelho esquerdo? É o joelho esquerdo. Ainda bem, se fosse no direito. Como é que é? O forte meu era o direito, porque era apoio, né? Para correr, para chutar. Como eu era canhoto. Se fosse ao contrário, eu teria grande dificuldade. Mas aí eu recuperei muito bem, que eu tive uma equipe muito boa para trabalhar comigo. E o Bahia deu toda a condição para você, o pós-operatório, lá para fazer? Não, na época não me deu tanto. Não? Você que teve que se virar? Porque eu
Os 15 primeiros dias era do empregador, né? Os outros 15 eram do INSS. Você já... Eu comecei a fazer tratamento na clínica, fioterápica, mas não melhorava. Aí eu tive a presença do Paulo Amaral, lembra do seu Paulo Amaral? Carecão foi técnico do Fluminense, preparador físico, seleção que revolucionou brasileira. A parte física do mundo. Fazia todo mundo em correr. 58, 58, 62, ele foi meu treinador. Ele falou, você tem que fazer trabalho de reabilitação na piscina térmica, para você recuperar a amplitude do movimento. Como eu já tinha me formado, professor de educação física, e eu peguei um professor o professor Sérgio, que era meu professor na faculdade também, em Salvador. E eu não sabia nadar, tive que aprender os 4 estilos. E ele era caixinha demais, e hoje ele é técnico da seleção brasileira de mar aberto. Ele prepara atleta para nadar 30, 20 em mar aberto, né? E ele, carnaval, sábado, feriado, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. Aí recuperei a mobilidade articular, amplitude do movimento, que eu desci para a piscina, só largava a muleta, minha perna nem esticava e nem recuperava o movimento. Porque naquela época, quando engessava a perna, engessava com a perna estirada. Nossa. E depois, para poder retornar o movimento. Somente depois que eu recuperei a amplitude normal, eu tonifiquei a musculatura, a última coisa que eu fiz foi correr. E entrei na minha recuperação propriamente e voltou... Acho que Deus me ajudou, porque quando eu voltei numa decisão praticamente de título, né? Título que o Bahia nunca ganhou na vida dele, que foi o heptacampeonato. E eu fiz o gol do título. Você participou de todos os títulos, dos 7 títulos? Só teve 4 jogadores que participaram de 7 anos seguidos. Foi o meio-campo nunca mudou, que era o Baiaco, o Douglas e eu. Que o Douglas foi 1 ano antes para o Bahia. O Douglas estava com você no Santos também, né? Surgiu com você lá. Aí quando ele foi para o Bahia, ele foi 1 ano antes. Eu fui para o Curitiba. Aí perdeu o título em 72. O Baiaco já estava junto com ele. E eu e o Sapatão fomos para o Bahia em 73. O Sapatão era de onde? O Sapatão jogou no Flamengo, depois jogou no Santa Cruz. Quando ele foi para o Bahia, ele foi campeão no Santa Cruz com o Varice. Estou lembrado agora, Santa Cruz. Aí o Varice levou para o Bahia. E eu fui de campeão do Curitiba para o Bahia. Então, os 2 jogadores que nunca perderam um título para o Bahia foi eu e o Sapatão. Então, nós ganhamos 8 títulos seguidos, né? Eu e ele, né? E mais 7 foram do Bahia. Do Bahia. Eu tive uma fase muito boa, porque eu fui o melhor jogador do ano em 73, 77. Fiz o gol do título. Eu dava muita sorte com o Vitória de fazer gol, assim, em finais, né? E nós vamos contar, nós vamos dar uma paradinha aqui, o Fito, para um rápido intervalo. E aí uma curiosidade, né? Nesse ano do heptacampeonato, do gol do título, seu técnico era Aimoré Moreira. E do Vitória, era o Zezé Moreira. E do Vitória, o seu mentor... Era o irmão. O irmão Aimoré Moreira, que duelavam nessa peleja. Estamos conversando aqui no City Esporte com o Fito Neves, ex-jogador, ex-técnico de futebol. Se você não viu jogar, você perdeu. Era um craque de bola, era daquela linhagem de grandes jogadores do futebol dos anos 60, dos anos 70, jogador que matava a bola no peito, punha no chão, saía jogando, fazia lançamento, batia falta, sabia jogar. Diferente de hoje, que hoje futebol, minha gente... você sabe, quem me acompanha, não sou tão fã, né? Gosto mais do futebol dos anos antigos. E o Fito está aqui conosco, conversando, falando um pouco da sua carreira. Vai falar na segunda parte do programa também de técnico. Ele foi técnico, vice-campeão brasileiro, campeão aí pelo Santa Cruz. Falar um pouco mais da Sport Recife, falar um pouco mais da carreira dele aqui. Fique ligado, o City Esportes já volta. E nós estamos de volta aqui na City TV com o City Esporte, o programa que você acompanha, sempre com uma entrevista inédita, terça-feira, 19h. Depois, você sabe, temos as reprises ao longo da nossa programação. City TV, sua nova opção de televisão aqui no Vale do Paraíba, canal 525 da Claro, você pode nos acompanhar no YouTube também, tem tudo, toda a nossa programação. Você quer ver o Dirceu Plenamente, você quer ver o Paulo Silva, você quer ver aqui
uniu com o Renato Zeca. Você acompanha aqui o Zé Carlos Marajá com a programação, com o quiz dele, com muitas perguntas, tudo muita coisa legal para você também nos acompanhar. E hoje, o nosso entrevistado, vamos aqui para a segunda parte da nossa conversa, é Fito Neves, ex-jogador do Santos, Coritiba, Bahia, outros clubes, ex-treinador de futebol, mora em Tremembé, está aposentado, está tranquilo agora, só acompanhando o futebol. Ou não acompanha muito, Fito? Esse futebol atual aí Não, em casa eu acompanho muito. Acompanha? Você fica vendo pela televisão lá. Mas depois que eu parei de trabalhar com futebol, eu nunca mais fui no estádio de futebol. Nunca mais? Quando você parou? Quando foi? Com quem? Qual time? Acho que faz uns 14 anos. Quem? Onde foi? Foi já no fim de carreira, né? Com o CRB. CRB, Clube de Regatas do Brasil. Clube de Regatas do Brasil. O Galo de Maceió. Eu fui com um empresário de São Paulo que foi recuperar o CRB e ele tinha alguns jogadores que ele levava junto com o clube que tinha lá. Então ele pagava. Eu falei, bom, eu vou se você me pagar, né? E aí eu vou, porque eu não tenho segurança para trabalhar no CRB. Eu sei que posso não cometer até uma leviandade, mas eu sei que normalmente ela não gosta de pagar. Receber, né? Eu não vou sair daqui para ir para um clube que eu sei que não vou receber. Já está bem calejado. Né? Aí falei, então olha na sua conta, que o dinheiro está na sua conta e amanhã eu espero você com um bico para a gente viajar. Aí eu fui. Foi o último time que eu trabalhei. CRB. E começou como técnico em qual time? Então, comecei na Seleção Baiana com a Aimoré. Tá. Depois tinha um time chamado Seção Desportiva Leônico, que era ex-jogador do Bahia de Vitória, e que eles achavam que tivesse com 30 anos, não dava mais para jogar futebol. Nesse tempo seu, com 30 anos, era velho, né? Era velho. Já parava. Era velho. Eu lembro bem disso. Então, eu levei o Beijoca, levei o Osni, levei o Douglas, levei o Baiaco, levei o Ricardo Longos, que foi campeão no Palmeiras. Lateral esquerdo. Jogou aqui no São Zé. Menino ótimo. Ali veio vários jogadores. Então, o que aconteceu? Nós chegamos a disputar o título, né, contra o Bahia e nós fomos uma equipe que levamos pela primeira vez para a segunda divisão do futebol brasileiro. Foi esse time, a Associação Desportiva Leone, porque era um time do governo do estado. Eles que bancavam. Quando tinha um saque, algum problema no interior, aí esse clube, normalmente, quando ia fazer missão, nós íamos para esses lugares. Nós íamos levar o futebol como entretenimento, para dar uma acalmada, sabe? Porque tinha muitos jogadores de novo, passou o Bahia e Vitória. Então, depois de lá, eu passei alguns times menores, mas eu tive passagem também para o futebol gaúcho, né? Juventude, que eu levei para a final, levamos para a final em 90. Depois, contra o Grêmio, o Inter e o Caxias. Aí, na final, eu fiz umas maiores besteiras na minha carreira, porque meu time era muito bom. Era a sensação do Campeonato Gaúcho. O presidente ficou de pagar e não pagou os jogadores. E eu pedi dispensa para ir embora, fui embora. Aí o Hélio dos Anjos que entrou no meu lugar, eu ajudei ele a disputar o quadrangular final, mas não fiquei. Mas aí foi um bom trabalho lá também. Aí eu vim para Portuguesa Esporte, eu trabalhei na Ferroviária Araraquara 1 ano e 2 meses, né? Fomos campeão da taça... Copa Paulista? Copa Paulista, contra o Mogi Mirim, com o Pedro Rocha. Do Baio Chaves. Isso. E... O Wilson de Barros era o presidente lá, né? O Wilson de Barros. Aí trabalhei também na Matonense para tirar no rebaixamento, aí de Limeira e o Marília. Esses 3 times eu tirei do rebaixamento. Eu trabalhei na Portuguesa para fazer o trabalho de renovação, como a gente tinha feito no Vitória. Mas na Portuguesa você foi depois do Vitória. Portuguesa, eu acho que você foi em 94, eu lembro. Antes de acabar o campeonato, eles me contrataram. Você foi pro... Aí o Corinthians, depois que você já tinha acertado tudo, aí eu tive uma proposta direta do Corinthians para mim assumir o Corinthians. Aí não dava mais. Aí não dava mais, porque tinha jogador meu que estava no Corinthians, né? Que eu revelei, o caso do Vampeta, do Edilson, o Gamarra, eles ligaram para minha casa para ir e tal. Eu falei, agora não tem mais jeito. Eu assinei, tem uma multa alta e não vai ficar bem se eu sair. E trabalhei no Esporte, Santa Cruz,
que eu fui campeão nos dois, 95 no Santa e 99 no Sport de Recife. Foi o primeiro treinador tetracampeão do Pernambucano, que o Sport nunca teve um tetra, né? O Santa foi penta e o Náutico foi hexa. O sonho dele era ser tetracampeão. E eu fui para o Sport depois de passar para o Santa Cruz. Olha que... Só faltou dirigir o Náutico lá. Náutico você nunca dirigiu. Aí eu estou, como é o futebol, eu tinha o propósito do Náutico para trabalhar, aí não fui. Aí o Muricy estava desempregado e foi no meu lugar. Quem? Muricy. Muricy. Aí que ele apareceu. Aí mesmo no Náutico, ele foi campeão do Náutico. Fez uma ótima campanha, meu amigão, ele. E de lá ele foi para o Inter, aí seguiu a carreira dele. Né? Tinha ido para a China, voltou. Trabalhei também em Belém, no Paysandu. E eu queria saber do time do Vitória, que foi seu grande rival na Bahia, porque você, como jogador, todo ano você ganhava do Vitória. Como jogador, 7 anos. 7 anos seguidos batendo. Quando eu cheguei, ele que me contrataram, a cozinheira, me apresentaram a cozinheira. Eu falei, esse é o rapaz que fez o gol do título. E todo jogo que fazia gol contra a gente, pelo amor de Deus, meu Deus. E aí, eu tinha falado quando a gente ia fechar aqui a primeira parte da final, essa de 79, que vocês foram... Foi 79? 79. Você fez o gol depois de ter voltado da contusão lá, muita coisa depois, e você fez o gol do título contra o Vitória. E aí, você era dirigido pelo Zezé Moreira, o mais velho da família, e do outro lado o irmão dele, o Emoré Moreira. Eles trabalharam muitas vezes contra, porque eles... viveram no futebol nessa época aí como técnico, né? E como é que era assim o relacionamento deles assim em jogo? Como é que ficava? Era ótimo, porque eu praticamente era dentro da família. Você conhecia os dois, né? Até inclusive quando o Emoré estava muito ruim no hospital, tinha sido operado e tal, o irmão dele mais velho veio dos Estados Unidos, eu acho que era mais velho, veio dos Estados Unidos, e o seu Zezé também estava lá. E eu fui com um preparador físico que era meu, para o hospital português até. Então eu tinha um grau de aproximação muito grande, né? Tinha pouca gente, né? Nessa hora não aparecia ninguém. As pessoas normalmente esquecem que ali estava um bicampeão mundial e sem assistência nenhuma, né? Isso dói muito na gente. E eu aprendi muitas coisas, principalmente com o seu Zezé Moreira, porque eu era o capitão do time, do Bahia na época. Ele falava que saía a bola, 3 toques da bola dentro da defesa. No 4º toque, essa bola tinha entrado dentro do campo do adversário, longe da área. Que eu era meu armador, era o cara que, né, organizava mais. Então, naquela época, tinha o 10, né? Tinha o Gerson, o Rivelino, o Seu Lopes, Ademir, Afonsinho. Demir, Afonso, de cá, que nós jogamos juntos também. De cá, que loucura de jogador. Meu amigo e irmão também, que eu fiz no futebol. Então, o que acontece? No 4º toque que desce dentro do campo da defesa, ele apitava e mandava sair a bola de novo. Não podia estar atrás, já tinha que estar Hoje a bola só anda para trás. É uma vergonha isso. Você já viu a bola só andar para trás? Não, e na saída de bola recua. Com isso, o que aconteceu, Carlos? Você entende muito bem de futebol. Quando a bola retorna, automaticamente facilita você adiantar. Você adianta mais. Você já está mais próximo do gol. Vai ter menos desgaste. Se você roubar a bola, você vai ter mais oportunidade de fazer o gol. Se é do tempo, né, Fito? Normalmente o zagueiro não sabe sair jogando, e muito menos o goleiro. O goleiro, que obriga a jogar hoje. Então, o que faz o goleiro? Quando o goleiro fica na indecisão e toda hora está entregando, o que acontece? Ele dá um balão, como o Everton fazia com o Palmeiras. Botava para correr o Rony, botava mais 2 caras, o Vitor Roque, para correr. Então a bola não passa no meio do campo mais, não tem o 10 mais, que o jogo é direto. Então o que acontece? O meio campo que é o pulmão do time, que faz o time jogar. É isso que eu falo. Quem pega mais na bola no futebol hoje? Quem mais joga hoje no futebol? Na minha época era o 10. Eu carimbava a bola. Esse que você falou, o Gerson, que foi meu ídolo, Rivelino, esses caras, essa sumidade. A bola, o Ademir, a bola tinha que passar por eles. Isso tinha que passar. Hoje quem mais pega na bola é o goleiro. Você já viu isso? O futebol retroceder. Tem que aprender o goleiro defensivamente, nós que tivemos sempre equipes que eram sempre verticalizadas, que roubavam, buscavam o gol, 3, 4 toques, estava na cara do gol, não tem mais. Não tem mais.
Daí hoje até a saída de bola é para trás. Antigamente, se você errasse, saísse a bola para trás, você era xingado. A bola é para frente. Você é daquele tempo até que às vezes colocavam 3 jogadores para dar a saída, o 9, o 8 e o 10, né? O 9 rolava para o 8, o 8 entregava para o 10 e já ia para frente. Você já saía driblando e já ia embora para frente. Isso que o Zezé falou para você, não vai jogar bola para trás agora. Hoje, né? Tudo... Eu uma vez estava conversando com o Pedro Rocha, alguém não sabe, que o Pelé achou que o 5 maiores jogadores na época... Pedro Rocha jogava bola. Era o Pedro Rocha. É, um dos 5 o maiores. Verdugo, né? Então, a gente jogava contra e tal. Aí ele falava para mim, olha, o meio do campo, ele era mais velho do que eu, né? Ele falava assim, o meio do campo é uma passagem. Em sendo uma passagem, você tem que sempre estar visualizando à frente o gol do adversário. Porque na frente você pode errar. Né? Você está de frente. O que aconteceu agora com o Casimiro? Nessa que ele foi fazer uma função de meia, porque não tinha um meia para sair para carimbar a bola, ficou de costas, o cara roubou. 4 atacantes parados acabou lá na frente, e tomou gol. Nas costas então dele. ele falava assim, o meio é o lugar que você tem que facilitar, fazer ele andar para frente a bola. Que você tem defesa para qualquer erro que você tiver. Para trás, nunca. Para você ter uma ideia, no Santos, quando ele bateu a lateral para trás, na hora voltava. A bola não saía para trás. Não podia bater para trás. Era proibido. Então, hoje não. Porque eu fico muito assim, com temor de ver muitos profissionais estrangeiros trabalhando no futebol brasileiro trazendo metodologia europeia, sendo que o jogador brasileiro é totalmente diferente. A escola é outra. Nós fomos pentacampeão do mundo com 5 treinadores brasileiros. Né? E o Guardiola fala que, né, que ele aprendeu com o futebol brasileiro. Que não estudava, né? Que eles acham que tem que estudar todo dia, né? E futebol não é bem por aí. Eu acho que tem que... Todos os treinadores que trabalharam na minha época sempre tinham uma noção de acompanhar o adversário, visualizar. Né? Lógico que hoje tem material melhor só... Hoje a comissão técnica tem 30 pessoas, né? Cada um faz uma coisa. Mas comigo, o fisiologista e esse pessoal de apoio não entrava dentro do campo comigo. Porque o fisiologista começou a entrar no campo, eu falei, não, o seu trabalho é lá dentro, depois a gente conversa. Porque ele entrava e falava, professor, o Zico bateu 10 faltas, não pode bater mais de 10. O Dicá bateu 8 faltas, ele só pode bater 5. E eu falei, como é que o cara vai fazer gol de falta se não treina? Acho que é por isso que não sai gol de falta, porque aí ninguém treina mais. Queria se intrometer, né, para se fazer presente. E eu não deixava. Entendeu? No campo porque a visualização é do treinador que está no campo. Ele que sabe, né? Como é que você montou aquele time do Vitória lá de 93, vice-campeão brasileiro? Revelou Dida, Alex Alves, Paulo Isidoro, tinha gente boa de bola. O Júnior, lateral esquerdo, foi bicampeão, foi campeão mundial também. Que veio Palmeiras. São Paulo, Palmeiras. Eu estava com você lá. O seu lateral titular, eu acho que era o Renato Martins, que é aqui de Guará, que está em Guará. Em Guará. Ele é alagoano e mora em Guará. Alagoano. Surgiu no Botafogo, Palmeiras. Fluminense, ele jogou com você. Jogava muita bola com você. Não errava o passe. Não errava, né? Como que era? O Roberto Cavalo estava com você nesse time? Estava também. Acontece o seguinte, eu em 92, quando fui para a Ferroviária, eu já fiz esse trabalho com o Bruno. Você deve ter conhecido o Bruno, presidente da Ferroviária. E depois fui para o Guarani de Campinas, porque o Campeonato Paulista e o Vanderlei, o Luxemburgo, a gente conversava muito e tal. Aí o Vanderlei saiu do Guarani, eu fui para o lugar do Vanderlei, com o Beto Zini. Em cima do Guarani, aquele que tinha o Biro. Eu levei 4 jogadores que eram da Ferroviária para o Guarani e revelei alguns jogadores que estavam começando comigo. O caso do Amoroso, Luizão. Aí levei o Edilson, que estava no Tanabi, um jogador meu com 10 anos de idade, na escolinha que eu tinha com o Douglas em Salvador. Aí mandei contratar no Tanabi. Aí fizemos esse trabalho. Mas quando eu cheguei no Vitória, eu já conhecia essa molecada, porque tinha o Luizão Amoroso, que estava jogando no São Paulo, e eu ia acompanhar com ele, Carlos, que era o meu assistente, o Flamarion, e o seu Milton, que tinha jogado também no Guarani, meia esquerda. Nós íamos ver os jogos, né? Um ia para cada lugar. E eu já conhecia o time, a molecada que era do Vitória. Então, quando eu cheguei no Vitória, eu não tive muita dúvida, assim, de colocar o Dida para jogar. Em que pese eu coloquei num clássico, ele tomou o gol lá no final do
do Marcelo Ramos, eu mantive, eu disse, não, ele vai jogar. Porque o Ronaldo foi campeão brasileiro pelo Bahia, também estava mal, estava falando. Ele vai ter um número de jogos que o Ronaldo teve. E o Dias afirmou. Tinha um negão zagueirão comprido que João Marcelo. João Marcelo, jogou no Grêmio. Nós levamos 3 jogadores que foi campeão brasileiro com o Bahia em 88. Depois que eu fui treinador da seleção baiana, promovido pela Bandeirantes aqui em São Paulo, foi um campeão brasileiro de seleção. Então, o Bahia, depois de 3 meses, foi campeão de clube do brasileiro, né? Foi. Então, o que acontece? Aí eu levei o Ronaldo, goleiro. Levei o Ronaldo, levei o João Marcelo e levei o Gil Sergipano. Esses 3 foram campeão brasileiro. Então, só que para dar o equilíbrio para a molecada. E trouxemos o Roberto Cavallo, que era um cara que batia muito bem em falta. Aliás, nós tínhamos que ter um recurso ele fez no o gol jogo, né? No Corinthians, né? Vocês empataram 2-2, era um gol em 2 lances? Porque o Ronaldo foi goleiro meu também. O Ronaldo do Corinthians. O Ronaldo Giovanelli? Aí ele bateu direto e o Ronaldo foi na bola. Com ele, pôs a mão na bola. Aí, Ronaldo, o que aconteceu? Era 2 lances? Era 2 lances, eu não viu direito e tal. Professor, pelo amor de Deus, nem fala desse jogo. Você estava ganhando 2-0. O time dele era muito bom, né? Tinha Rivaldo. O time do né? Mário Sérgio. O Corinthians daquele ano, o Corinthians daquele ano, que vocês foram vice contra o Palmeiras, o Corinthians só perdeu um jogo no campeonato. Isso. Para vocês. E o Mário jogava contra mim. Ele no Vitória era o 10, eu era o 10 do Bahia. Aliás, o Mário Sérgio... Era a briga. Como é que jogava? Mas fora do campo, nós era muito Não, mas aquele homem, a categoria que ele tinha, era o Ronaldinho Gaúcho daquele tempo, né? Nossa, ele... Pelo amor de Deus, que categoria. Eu gostava dele jogando, sabe, no lado esquerdo. Porque ele vinha em velocidade com a bola, ele tinha uns dribles curtos, para dentro, para fora, para um lado, para o outro. E ele perdeu várias vezes para a gente, porque a nossa equipe era mais entrosada, sabe? Tinha bons jogadores também, ótimos jogadores. Mas no Brasileirão o Corinthians perdeu um jogo só que foi para vocês. 2 gols do Alex, eu acho. Alex Alves lá em Salvador. Vocês ganharam 2-1. O Alex fez um dos gols mais bonitos da Fonte Nova. Foi, carregou a bola ali na defesa, foi driblando todo mundo e fez gol no Ronaldo. Então, naquele time tinha o Paulo Zidoro, o Alex Alves. Que vieram para o Palmeiras. Eu trouxe o Palmeiras com o Bruno. Ele tinha só trazido o Paulo Zidoro. Eu falei, por que você não pega o Bruno? Não pega o Alex é goleador. Os 2 jogam juntos desde infantil. E o presidente está sem grana. Contrato, ele foi, tentou e conseguiu. Aí, nesse time, o Paulo Zidoro, o Dida, o Júnior, o Rodrigo. Lateral direito. Veio para o Corinthians depois. Jogou no Cruzeiro, né? Jogou na seleção até, chegou a ser convocado. Então, essa garotada... Era uma garotada que deu trabalho, sabe? E tinha uns mais velhos que eram o João Marcelo, o Gil, China. O China estava com você, não? O China, que eu peguei do Novo Horizontino. O Renato Martins que já estava lá. Aí eu fui e mandei pegar E aquele centroavante? Pegar o Claudinho. E o Piquet, porque os dois eram comandante o Claudinho era comandante de ataque e o Piquet é meu ponto esquerdo no Juventude, que foi para a final do Campeonato Gaúcho. Então eu botei Alex Alves, Claudinho e Piquet, os 3... Tinha muita velocidade, tinha uma velocidade para... Nós marcávamos mais, como se fala hoje, reativamente, né? Na minha época era mais simples, marcava dentro do nosso campo, o torcedor entender, né? Que o espaço era mais reduzido. Por que era mais reduzido? Porque nós jogávamos só com volante, né? E quando saía a bola, tinha mais qualidade para usar os 3 que tinham velocidade à frente, e o adversário dava esse espaço. Nós nunca marcamos lá na frente. Nós marcávamos mais aqui, intermediária, para usar o que nós tínhamos de melhor. Quando roubava a bola, tinha um espaço. E os 3 eram uma correria. Falar hoje. Foi o time que mais gol fez no Brasileiro antes dos 2 jogos finais, né? Aí perdeu o Palmeiras 2 jogos. Mas a disputa foi desigual. E o gol do Palmeiras foi o Edilson, né? Foi. Estava no Palmeiras, foi seu jogador. O Capetinha fez o gol lá. A gente revelou. A gente gosta muito dele, porque eu conheço ele desde 10 anos de idade, né? Aí eu mandei pegar no Tanabi, foi comigo com o Guarani. Aí o presidente uma vez falou para mim, você trouxe esse moleque aí pequenininho, não joga nada. Mandou o Vôner lá para o Atlético Mineiro, me trouxe cigarro. Eu falei, calma, presidente. Você só pagou 100 mil reais pelo garoto. Passou 6 meses e vendeu por $1,5 milhão para o Palmeiras. Falei, agora por que você não fala nada agora? Agora você não fala nada. Você é do tempo do Beto Zini ou não? Sou. Era ele o... Fui 2 vezes treinador do Guarani.
Roberto Zilli, e uma com O Beto Zina é daquele... Sérgio Carnielli na Ponte Preta. Sérgio Carnielli. O Beto, ele se batia muito com a gente, porque eu, Bebeto de Oliveira, que já faleceu, né? O do vôlei? Não, o preparador físico. Foi bicampeão mundial com São Paulo. Sim, sim. Ele era o meu preparador físico. E o Marco Aurélio Cunha era o médico. Ah, tá. Então nós três éramos muito fechados. Aí o Beto queria... Entrar, dar palpite, falar... O Cacá tá gordo, tá com 5, 6 quilos, não tá podendo correr e tal, não sei o quê. Filho, pô, tá escalão errado, não sei o quê. E ele falava mesmo, né? Ele se metia mesmo, Ele era o patrão, a gente ouvia. Mas a gente botava o que tinha de... que estava na cabeça da gente. Né? Inclusive teve um lance, quando eu ia jogar com o São Paulo no Pacaembu, fazia uns 3, 4 jogos que nós não ganhávamos, que quis fazer a reformulação do time com 15 dias para entrar no Brasileiro, não vai dar certo, não vai dar certo. Para colocar a molecada, né? Para dispensar Tiba, Birubiru, que tinha jogador meu, Carlos, o goleiro. Esse pessoal todo. Foi o presidente, tá muito assim, não, eu aguento e tal. Aí chegou para jogar contra o São Paulo, ele praticamente quis impor para me tirar o lateral direito, o Gustavo, que era do Júnior. Depois foi o Palmeiras. Para botar o Jura, lateral direito. O Jura. Falei, presidente, você vai mandar embora depois do jogo. Mas vai jogar o Gustavo. E nós ganhamos o jogo aos 45 do Ailton de gol olímpico em cima do Zete. Aí ele ficou tão... O Ailton Queixada, aquele moreninho ou não? O Ailton... Ou aquele que jogou no Fluminense? Jogou no Fluminense, que deu passe pro Renato fazer o gol de barriga e tal. Foi jogador meu no Guarani também. Então, Roberto Gaúcho, primeiro ponto. Então, e o menino Gustavo foi o melhor jogador em campo. Aí você não foi mandado embora? Não, eu não fui, nós ganhamos. Eu fui corajoso, eu não, né? Mas a gente era muito unido, assim. O Beto foi um dos grandes dirigentes que eu trabalhei no futebol brasileiro, entendeu? Trabalhei também com o Sérgio Carnielli, apesar de ter sido pouco tempo, porque a equipe estava na segunda divisão, na 2, né? Tinha que reformular o time, tudo. Aí ele estava saindo também. Aí não deu muito certo. Mas aí na Portuguesa a gente fez o trabalho para renovar a renovação do jogador. Né? Apareceu o Zé Roberto, o Grau, você lembra? O Zé Roberto que jogou no Palmeiras. Sim, que está aí, hoje está. Então também foi com a gente lá. Ele era reserva do Júnior e ele entrou no jogo contra o Grêmio, que eu estava assistindo o jogo. A Portuguesa virou para 2-1. Ele arrebentou com o jogo. Aí eu falei, amanhã você traz esse garoto aí. O Ivan, aquele terrível, ponta direita. Lembra que era o treinador do Júnior da Portuguesa? Foi ponta do... Aí ele já até faleceu. Aí no treino eu coloquei ele para treinar, ele arrebentou, porque ele deu também muita sorte. Eu estava no jogo e o Renato Martins e o Marcelo Veiga, que tinha mandado contratar para ser os titulares, para ser os dois laterais esquerdos, os dois se machucaram. Aí falei para o Ivan, mas esse menino já jogou lateral? Professor, eu coloquei umas 2 vezes, mas não gostei muito não. Então ele vai lateral. Aí botei lateral e empurrava o capitão para lá, para cobrir ele. Aí ele começou... Estourou, né? Começou a ir, foi andar. O Fito Neves, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, mas eu queria ouvir de você o seguinte aqui, falar para o telespectador aqui da CIT TV. Então, nós falamos aí de técnico, você citou tantos nomes aí que quem é mais velho, como eu, se nós somos da mesma geração, conhece bem, que acompanha futebol, e aí você falou dos gringos que estão trabalhando no Brasil, que tivemos aí, muito tempo atrás, o Fleitas Solich, aquele outro que trabalhou no Vasco, esqueci o nome dele lá. E aí, depois, os brasileiros sempre foram os técnicos que predominaram aqui no futebol do Brasil. E agora a gente tem tanto tipo, tem que trazer técnico estrangeiro, inclusive, na seleção brasileira. E dos brasileiros aí, quem é que você gosta hoje aí de ver trabalhando aí, que você acha que poderia até ir para a seleção? Só porque eu esqueci de uma coisa, se você me dá um espaço rapidinho. Porque não tem nada contra treinador estrangeiro, mas é excesso de treinador estrangeiro que acumula, trazendo toda a sua comissão técnica, a sua metodologia de trabalho que é por planejamento europeu, que não serve para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro joga de uma forma e tem que ser respeitado como o time que tem mais título no futebol mundial, com treinadores brasileiros, desses treinadores antigos, que eles falam que é superado, né? Que não estudava, né?
E os europeus sempre estudaram. E implicando, inclusive, com a revelação de novos jogadores, porque o garoto hoje do Júnior, ele não tem espaço para subir. Porque tem equipes, por exemplo, como São Paulo, Palmeiras, tem 8, 9 jogadores estrangeiros. Como é que uma criança trabalhar na divisão de base vai subir, vai ter... E muito jogador ruim desses sul-americanos. Ruim. Então, a maioria dos treinadores, me desculpa aí, tem 2 ou 3 que têm qualidade, mas a maioria não tem. Melhor que tem aqui. Agora, para você trabalhar no Palmeiras é uma coisa. A logística é mais fácil. Os jogadores você compra por 200, 300 milhões para botar para jogar. O cara tem investimento de 100 milhões, você tem de 10 milhões. Aí você fica mais distante do seu trabalho, né? Então, o que acontece? Mas quem que você gosta aí dessa geração de técnicos brasileiros aí? Mais jovem? Então aí, o Dorival Júnior, que saiu da seleção, o Renato Portaluppi, talvez o Renato Gaúcho, que puder, o Fernando Diniz. Eu não tenho... a metodologia do Diniz não me agrada em nada. O jeito que ele quer fazer daquilo lá, né? A metodologia dele, eu acho que ela é muito agressiva com o jogador. E não abre mão daquilo. Essas situações têm que ser reservadas. Eu não estou faltando com ética, não, porque já parei, né? Estou falando como torcedor, que eu observo. Eu acho que devia ser, ele aprender um pouco mais, ter um pouco mais de equilíbrio. Porque você, para comandar, você tem que ter equilíbrio. Eu não posso ficar xingando o jogador toda hora. Agora, lá dentro do vestiário, a gente tem que conversar, você tem que saber direcionar, falar com o jogador de uma maneira, que tem outros jogadores que têm um nível melhor, você proceder de outra maneira. É isso? Então, e também a metodologia dele, que é mais copiada do europeu, de trabalhar a bola para trás, e a bola não anda, só anda para trás, o torcedor com o coração na mão, sofrendo. E eu não gosto disso. O meu jogo sempre foi mais vertical. Então, tem treinadores dentro do futebol brasileiro que tem qualidades, desde que dê tempo para ele trabalhar. Porque os dirigentes brasileiros, quando ele vem ao treinador, ele já traz o executivo dele. O executivo já segura ele. Tem um contrato de 2 anos, o cara vai trabalhar 2 anos. O brasileiro, não. Se ele chegar, ganhar um jogo e foi mal no outro, o cara vai mandar embora. Vai mandar embora. É uma dificuldade, a vida do Você viu o Ancelotti agora trabalhando? Ele está trabalhando com o quê? Com 2 jogadores no meio, que diz que trabalha com 4 à frente, mas não trabalha. Sem a posse da bola, ele retorna com 2 e com o Matheus Cunha por dentro, só fica o Vila Júnior na frente. Não é isso? Mas já está tomando... Já vai começar a tomar pau se não ganhar amanhã. O trabalho dele está muito ruim, né? Se ele fosse brasileiro... Se fosse brasileiro, tinha saído. Veio a peso de ouro. Como o Dorival saiu, como o Diniz saiu. Ele mais perde do que ganha nesses jogos sociais. Então, você vê a possibilidade de aproveitamento dele está igual a do Dorival também. Agora, nós temos um tempo, infelizmente, da desorganização nossa, perdemos 3 anos aí. Nós temos esse tempo curto, e nós vamos pegar seleções fracas no início, que nós podemos arrumar dentro da competição ainda. Mas eu acredito que para bater de frente com a França, com a Espanha e a Argentina, eu acho que eles estão bem mais na frente do que a gente. Penso assim também. Tá bom? Fito Neves, quero agradecer demais sua presença aqui, abrilhantando o nosso programa, o City Esporte da City TV. Prazer imenso conhecê-lo. Sempre vi você jogando, conhecia, mas pessoalmente nunca tive a oportunidade de conversar com você. Foi um prazer imenso e legal a gente poder conversar. E olha, com pessoas lúcidas, inteligentes como você, dá para a gente conversar muito mais. Acho que nós vamos fazer uma parte 2 aqui. Daqui a um tempo vai falar um pouco mais. Vamos trazer o Milton Neves, porque o Milton Neves... Ele gosta disso. Ele gosta muito de... Legal. Gosta de discutir como isso. Ele disse, e você tem muito conhecimento sobre futebol. Obrigado. Aí eu vou falar para ele, olha, tem um rapaz lá no Vale do Paraíba que conhece muito mais futebol do que você. Viu? Ele vai ficar curioso. É gente boa. Vamos trazer ele para o debate. Tá bom. E parabéns pelo seu programa. Obrigado, Fito. Foi um prazer conhecê-lo. Pelo seu conhecimento. Um abraço. Desculpe que... Não, que isso. Estou falando um pouco a mais, porque mas faz tempo que eu não venho. Tem que falar. E obrigar você a falar que você não estava dando. Vou ficar devendo com você, é um treinador, mas nós vamos embarcar para a próxima edição. Vou deixar um pouco o Campeonato Brasileiro andar um pouco mais, para ele poder dar a resposta. Bom, hoje o City Esporte teve o prazer de receber aqui Fito Neves, ex-técnico e ex-jogador de futebol, o moço que mora em Tremembé. Brilhantou muito o nosso programa. Gente, obrigado aí pela audiência, continue conosco sempre nos prestigiando. Semana que vem, uma nova entrevista, um novo convidado aqui no City Esportes. Um abraço, hein?